Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. YouTube da Band News para você. E sempre a gente traz coisas novas, né? Ou pelo menos aqui apresentada pela primeira vez. Pessoas contando as histórias que elas mesmas protagonizaram, né? É muito bacana que aí não tem interpretações dúbias, né? Ele está contando a própria história dele. Hoje, ele vai além da própria história. O convidado de hoje vai contar tudo, ou quase tudo, né? Sobre o rock baiano, rock brasileiro. Ele é DJ, produtor musical, é o cara do rock, Big Bros. Muito obrigado, meu caro. Obrigado, Ailson Lino, pelo convite Opa. para estar aqui hoje nessa entrevista. E é isso, vamos falar um pouco aí dos últimos 30 anos do rock baiano, aquele rock baiano que pouca gente ouviu, aquele rock baiano autoral, aquelas coisas que estão realmente no subsolo, no subterrâneo, no underground, pouca gente, o rock que pouca gente ouviu falar, mas que está aí mais vivo do que nunca, mais ativo do que nunca, produzindo mais do que nunca. E é um pouco disso, né? Eu tenho um amigo que costuma dizer que a Bahia é a terra do ouvir falar. Se você vai no seu barbeiro cortar o cabelo e ele está sabendo que vai ter aquele show, é porque aquele show vai ser sucesso. Se você produz um show numa pequena casa de show e antes do show começar já tem vendedores de cerveja na porta, é porque os vendedores de cerveja ficaram sabendo desse show e esse show vai ser sucesso. Então eu venho desse mundo aí, do mundo que está longe dos holofotes, do mundo que volta e meia está numa mídia, como agora, mas que hoje, com todo mundo tendo acesso a redes sociais, à internet, a produzir sua própria mídia, isso mudou bastante. A gente continua no subterrâneo, a gente continua fazendo eventos nas praças do Pelourinho, em casas do Rio Vermelho, em casas de Cajazeiras, enfim, em vários cantos da cidade. Mas só quem gosta, só quem conhece, só quem está atento a isso, é quem frequenta, é quem está por dentro disso, na verdade. Você tem ideia, esse ano agora eu faço a 16ª edição do Festival Big Bands, que é um festival que eu já faço há 16 anos, como acabei de citar. Já teve o primeiro dia, que foi no dia 6 de junho, onde rolou ingressos esgotados numa casa de médio porte, na Greenhouse, lá no Rio Vermelho, enfim. Trouxemos para essa edição o ex-vocalista da banda Judas Priest, uma banda de heavy metal conhecida mundialmente, com 50 anos de carreira. E, enfim, as pessoas que lotaram a casa ouviram falar, a grande mídia não viu falar disso, não soube disso. E é o que geralmente acontece. Você falou comigo mais cedo de Raul, se eu gostava de Raul. Raul é onipresente, Raul é um cara temporal, ele agrada a geração dos 80 anos, dos 70 anos, dos 50 anos. Você passa 10 anos sem ouvir Raul e daqui a 10 anos ouve de novo, descobre que ele existe. E eu estou falando de Raul para lhe chamar atenção para um fato muito comum do rock baiano. Hoje nós temos os 3 grandes nomes que para as pessoas, tipo assim, eu vi falar dessas pessoas, então elas foram sucesso ou fazem sucesso. Os grandes nomes do rock baiano é Raul Seixas, Camisa de Vênus e Pitty. O que esses 3 têm em comum? Os 3 saíram da Bahia quando a Bahia não cabia mais eles. Raul sai da Bahia quando o Cine Roma ficou pequeno para ele. Camisa de Vênus se pica da Bahia quando Vila Velha, os Troca de Segredos, o Circo Relâmpago ficou pequeno para eles. Pitty vaza daqui para o Rio de Janeiro quando o Rio Vermelho ficou pequeno para ela. Agora eu quero aproveitar o Big Brother, você falou uma coisa que me veio inclusive uma frase Sim. Da música do Raul com o Marcelo Nova do Camisa, né? Assim. Onde ele fala que eu vi o fim chamando o princípio para poderem se juntar. Então, o Raulzito e o Marceleza, que assim ele chamava, Sim. né? Saem da Bahia, porque a Bahia não cabia mais eles, e leva a Bahia. Aí eu faço um contraponto com Paulo Diniz, leva a Bahia em cada canto que eu vou, e depois volta para a Bahia, pro o fim chamar o princípio. Sim. Ou os princípios chamar o fim para poderem se juntar. E foi nessa junção com Marceleza, do Camisa,
que o Raulzito fez os últimos 40 shows dele com a Panela do Diabo e no dia 19 de agosto, né, de 89, um domingo, o Raulzito parte. Então, me veio só abrir esse parênteses com você. Ele disse muito claramente em Banquete de Lixo: eu vi o fim chamando o princípio para poderem se juntar. Que legal, muito bom. Mas outra coisa que eu vou te falar, você falou um dado aí que também me chamou a atenção. Desculpa eu ter te cortado aqui. Nada. Quando tem gente antes do show acontecer, porque aquele show foi anunciado, porque vai lotar. Exatamente. Isso é muito legal, esse dado, né? Então, a galera, os vendedores ambulantes, a galera... Se o vendedor ambulante que não curte rock ficou sabendo e apostou que ia ter público naquele lugar para ele vender cerveja, pode ter certeza que o público vai aparecer. Que legal. Isso é assim até hoje com qualquer evento. Se você chega num lugar muito antes e já tem vendedores arrumando seu isopor, arrumando seus freezers, enfim, é porque aquele show foi muito bem divulgado e chegou até o ouvido dessas pessoas que muitas vezes nada tem a ver com aquele evento. Agora, meu caro Big Bros, vou polemizar um pouco aqui, Claro. se é que eu posso fazer Deve. isso, ou se é que o que eu vou te perguntar será polêmica. Na semana passada, na retrasada, dia 28 de junho, né? Os 80 anos do nascimento do Raulzito, Sim. né? E nesta semana agora, a semana do rock. Sim. Então, vem a calhar esse nosso programa, nossa entrevista, Sim, que já vai sim. pro ar na semana do rock. E eu percebo, não sei se é uma percepção única, né? Minha apenas, Big Bros, é que quando o Raulzito comemorou agora os 80 anos de nascimento, né? O nome do Raul, parece que deu uma chacoalhada nas rádios, no público. E Raul tocou demais nas rádios e nas redes sociais, e a galera falando, porque eu concordo com você, Raulzito agrada de 8 a 80. E a maioria das pessoas, até eu diria, dos jovens que curtem Raulzito, nunca viram Raulzito na vida, só em vídeo. Não Isso é curtindo verdade. na época que o Raulzito estava vivo. Então o cara é eterno, pô. Mas mesmo assim, por que então só dá essa ebulição, esse quando tem essas comemorações, o nascimento ou a morte dele, que a galera vai pro Jardim da Saudade e depois as rádios param de tocar? Que sacanagem é essa, então, Cara, Big Brother? eu vou te dar um dado importante sobre isso, ó. A Bahia não explora o seu turismo cultural. A Bahia vive hoje exclusivamente do São João e do Carnaval. Do Carnaval. Você vê os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o cara cruza a Rota 66, que é praticamente o país de ponta a ponta, para visitar Graceland, que é a casa de Elvis. O turista sai do Japão, um país onde Johnny Cash morou, nos Estados Unidos. Aqui, pela primeira vez, os gestores culturais começaram a pensar em um museu de Raul. Porque o museu de Raul aqui, em qualquer época do ano, o cara vai sair lá de São Paulo, o cara vai sair de Porto Alegre, o cara vai vir de qualquer outro país que ele esteja morando, sendo baiano, para visitar o museu de Raul. Não estou falando do Museu da Música. O Museu da Música, perto da grandeza de Raul, é muito pouco. Você vai lá e vê 10 minutos da história de Raul. Entende? Mas começaram a se falar nisso, em um museu, na casa Raul Seixas, na casa onde Raul Seixas morou, porque esse turismo cultural não é explorado. Como também o gringo, o turista do estrangeiro, o turista de fora, o turista fã de MPB, cruzaria o planeta para ir na casa da Tropicália. Não estou falando só de Raul. Estou falando de um turismo cultural que atrai. Raul era para ter um dia municipal de Raul. Não precisava ser nem no dia da morte, nem no dia do nascimento. Podia se escolher qualquer data. Sim, concordo plenamente. E as pessoas iriam vir para esse dia. Porque Raul Seixas, o fã, que nada é uma abreviação da palavra fanático mesmo. Raul tem tantos fanáticos quanto os Beatles, quanto Bob Marley, quanto Elvis, quanto qualquer grande atração mundial, falando a nível nacional. Você me fala aqui agora uma coisa que toda hora você está me trazendo insights, né? Sim. Que precisava ter um dia do Raul, uma casa do Raul, um museu do Raul. Porra, será que vai ser necessário, né? Alguém como Jorge Amado fez com a Bahia, com o Brasil, em Tenda dos Milagres, ele precisou escrever Tenda dos Milagres para o mundo inteiro conhecer a Bahia. Então, o mundo veio para a Bahia sem a Bahia saber quem era ela, pô. Então precisou o Jorge Amado fazer isso, né?
conhecer a Bahia através de Tenda dos Milagres. Será que vai ter que ter um E olha historiador? Quem quanto sabe tempo- você e olha- escrever esse trem aí E olha para quanto lançar pro mundo? tempo após a morte de Jorge Amado, ele ganhou um museu com o nome dele, na casa dele. Casa de Jorge Amado, né? A casa de Raul tava para ser demolida. Aquele morou Aquele com a morou. família, é. Aquele na, nasceu. graça, na Graça ou lá embaixo? Aquele Lá, nasceu. lá no Monte Serra. Da Cidade Baixa. Aquele nasceu. E já demoliram a casa do cara lá, velho? Não sei. Não sei. E o Plínio, pô, tá fazendo Não o quê, sei. Plínio? Vai deixar Pois demolir a é. casa que tu nasceu também, pô? Ué, Pois o Plínio é. tá aí. A dona Maria Eugênia já Plínio- se foi, mas o Plínio é um tá dos aí, que pô. fez declarações, avisando do acervo, avisando disso tudo, porque não é barato manter um acervo particular, como o Plínio faz até hoje, ou como outros fãs de Raul fazem até hoje com seus acervos pessoais. Então, é isso. É só uma questão de explorar muito mais o turismo da Bahia, Mas você, além do Carnaval e do São João. você não faz parte do Faz Cultura da Bahia, porque você não puxa essa bandeira. Eu né? não faço mais não, eu saí de E lá. quando você fez, por que você não puxou isso aí, meu Porque caro Big eu, Bros? porque eu faço cultura, a minha função lá era ser parecerista, era você me apresentar um projeto já com patrocinador e eu dizer se ele era apto a ser patrocinado pelo aquele patrocinador ou não. Eu não tenho essa função dentro do Faz Então Cultura. faltou alguém levar um projeto para fazer a casa do Raulzito E e você viabilizar o E projeto. com um bom patrocínio. Big Bros, Isso. lá é Big Bros. Por que você não fez isso, Big? Por causa das cotas, é, Big? Eu não tenho, velho, eu não tenho, falando sério, eu não tenho sapiência nessa área, não é minha função. Eu tava escrevendo meus edital para Vocês estão ouvindo o Big tá falando lá? Ó? Big, você quer vir pra cá participar com a gente? Não, tô de Não quer não? Vem cá. Olha aí, deixa eu lhe falar, Vou falar um pouco de mim, para dar esses insights. Eu comecei produzindo alguns shows de heavy metal no começo dos anos 90. Heavy metal baiano. Uma dessas coisas que eu lhe falei que está no obscuro, que está no underground, que está no subterrâneo, mas que, como eu falo mais uma vez, o dia que os gestores públicos da cidade, seja do estado ou da prefeitura, perceberem e tiverem noção que toda música produzida na Bahia é música baiana, não importa se é Timbalada, se é o Olodum, se é a Red Hunter, se é o Mystifier. Bandas como a Mystifier anunciaram hoje uma turnê na Europa de 12 shows. Portugal, Suécia, Espanha, enfim. Essa banda é baiana. Essa banda é baiana. Quando ela vai e pisa no palco lá na Suécia, ela diz assim, nós somos o Mystifier da Bahia. Igual o Olodum quando pisa em qualquer palco do mundo. Então essas bandas que estão no subterrâneo, que estão lá no obscuro da cidade, no underground da cidade, elas representam a Bahia como qualquer Caetano Veloso, Sim. como qualquer outra pessoa. Então não se tem noção disso. A galera... aqui existe, você deve ter noção disso, o Palco do Rock, que acontece no Coqueiral de Piatã. Sim, É um sim, festival de 30 anos. Sim. 30 anos, entende? Tem uma média de 5 a 10 mil pessoas, a depender do dia, mas no mínimo 5 mil, 7 mil pessoas por dia em 4 dias de carnaval. Cerca de Entende? 30 mil pessoas passam por lá Exatamente. durante o período. Se cada um levantar o título de eleitor ali, são 7 mil votos. É verdade. Sacou? Só que aquilo, como eu disse, está em Itapuã, porque ele é jogado em Piatã. Ele é empurrado para Piatã. Para mim, pega esse público aí todo de preto, de gente feia, e joga lá para Piatã. Sacou? Não manda ninguém cobrir. Não manda ninguém cobrir esse carnaval aí. Porque lá o abandono é tão grande que não tem cerveja exclusiva. Lá você toma Heineken Long Neck. Foi mal falar o nome da marca, mas lá você tem gente vendendo chopp artesanal porque nem a fiscalização da cerveja bate o pé lá para ver o que tá certo e o que tá errado. Mas peraí, cara. Ó, deixa eu lhe falar mais. É um lugar que tem mais de 100 a 150 barracas de camping no carnaval. De onde vem esse pessoal? De toda a região metropolitana de Salvador. Candeias, Simões Filho, Madre Deus, Mata de São João, Me lembra os Camaçari, hippies da Bahia. Dias d'Ávila. Pois é. E esse povo vota. E essa galera vai para lá e acampa numa situação que eles não têm uma cozinha comunitária. Eles não têm um banho de água doce quando acordam. Então, era pensar em lugares como esse com mais carinho, já que eles existem há 30 anos.
Então, quando eu digo que toda música na Bahia, feita na Bahia, é música baiana, é isso aí. É um festival que acontece há 30 anos, que hoje tem uma fama mundial. Artistas de todo o Brasil querem tocar no Brasil, no palco do rock. Porque eles têm aquelas imagens do público lotado, daquelas fotos que a banda tira do palco com um público enorme. Mas ainda precisa de ser olhado com muito mais carinho, com muito mais seriedade, de pensar nessas 5, 7 mil pessoas como voto. Agora, Big Bros, é tão reflexivo tudo que você está falando. Você está aí falando, discorrendo sobre o assunto, e eu estou aqui com meus neurônios aqui, ó, funcionando a 1000. Cara, aí, num tempo não tão remoto, você citou os 3 grandes pilares do Sim. rock, né? Que é a Pitty, o Raulzito Do Camisa de Vênus. e o Marceleza do Camisa de Vênus. Mas a gente vai um pouco atrás, a gente vê tantos outros roqueiros, tantas outras bandas de rock que também explodiram nos anos na década de 1980, 1970, final de 70, 80 e até no decorrer de 80, perto dos 90. Estou falando da Rita Lee também, né? Estou falando do próprio RPM, que já foi um rock já um tanto diferente, que não é aquele raiz do Raulzito, etc e tal. E o rock era, naquela época, eu diria para você, o maior pilar da música brasileira, claro, né? Tendo a sua identidade maior, a raiz da Bahia, né? Como você citou, a Pitty e o Raulzito. Mas por que esse rock perdeu essa força? Morreu? Eu vivi. Eu tinha 17, 18 anos no auge do rock baiano. Eu tenho 54 hoje. E eu estava no auge da minha adolescência, quando o rock brasileiro fez sucesso. Paralamas, Titãs, Legião, Plebe Rude e todo esse povo. E eu vi todo esse poderoso rock nacional dos anos 80 perder o seu protagonismo na televisão, na mídia, em todo canto, para dar lugar ao Kaoma, para dar lugar a Beto Barbosa. O rock é tirado de cena. O cara vem lá do Pará. Tá, o rock é tirado de cena e diz que a onda do momento era lambada e a galera foi atrás. Mas se você ver uma coisa, ó, todas essas bandas que eu lhe citei aqui agora, fora o Legião, estão tocando ainda. Paralamas, Kid de Abelha, Ira, Plebe Rude, todos estão tocando. E os fãs dessas bandas aí, hoje você vai num show do Kid de Abelha, é o avô, é o pai, é o neto. É verdade. Que vai nos shows. Então essas bandas souberam envelhecer com seu público. Esse é o grande segredo do sucesso. Voltando a Pitty, Pitty lançou o primeiro álbum em 2003. Em 2023, ela fez um show comemorando os 20 anos desse álbum de graça no Rio Vermelho. Olha só, a sacada dela, o envolvimento, a responsabilidade, o carinho com o público dela. Em 2017, eu fui ver um show dela na Concha, lotado. Ela vai na lota. Em 2017... as mães estavam com as filhas no ombro, mostrando para filhas o que elas curtiam quando tinham 15 anos. Então, Pitty segue esse caminho do público dela de 20 anos atrás, envelhecer com ela. Entende? Então, a gente estava falando todo esse lance aí dos anos 80, dessa virada. E de eu ver tudo isso perder a sua vez para lambada, deixar de ficar de lado para sua lambada. Mas eu sou de uma época, ó, a gente fez uma entrevista uma vez com o Felipe Cavalieri, que foi um dos grandes produtores daqui dos anos 80, produziu axé, produziu o rock baiano. E ele fala uma coisa muito lúcida nessa entrevista, que ele diz o seguinte, ó, quando a gente estava construindo a cena da Bahia, a cena musical da Bahia nos anos 80, com Luiz Caldas, com Sara Jane, com J. Morbeck, com todo esse povo que começou a axé music mesmo, com Cheiro de Amor, com todo esse povo que começou a axé music mesmo, junto com essa galera que a gente estava promovendo, tinha ali a banda Utopia, Cabo de Guerra, Elite Marginal, Cravo Negro, Treblinka, tanto é que os 2 registros em vinil dessa época, que é o Rock Conexão Bahia, é uma produção praticamente independente, se não me engano, lançada pela WR. E o outro é o Rock 96, lançado pela extinta 96 FM, extinta porque pra gente do rock ela não existe mais há muito tempo como uma rádio rock.
Eu lembro muito bem da 96 FM, da Aratu, Léo Fera comandava lá. Isso. Eu me lembro demais, da 96 FM. Então, tudo que Cavalieri tentou construir foi um espaço que coubesse todo mundo. Coubesse o rock da Bahia, coubesse o reggae da Bahia, coubesse o blues da Bahia, coubesse o jazz da Bahia, coubesse a música instrumental baiana, coubesse a axé music. Mas nos anos 90, tudo isso virou. Tudo isso foi... A Bahia criou algo chamado Contra-Jabá, que é o pagar para o seu artista não tocar. Durante os anos 90 inteiro, até aí a virada de 2000, a gente não tinha uma opção de rádio que não fosse axé ou música baiana. A gente tinha o quê? TVE, talvez. Entende o que eu estou falando? Claro, A gente vai. Os 10 anos o El Chan fez sucesso durante 10 anos absolutos. Lembro bem. Cada disco deles era uma multidão. E isso foi um domínio que fez muito mal para a Bahia. Tanto é que eu não acho estranho hoje o sertanejo está tomando forró para ele. Então a gente está provando do mesmo remédio. A gente deixou o que a Bahia tinha para trás. A gente abandonou o artista raiz da Bahia. Então hoje está todo mundo provando do próprio remédio. Todo mundo aprendeu a trabalhar. Quando você pega bandas como Calypso, Calcinha Preta, você acha que essas bandas aprenderam a trabalhar daquele jeito aonde? Quem era que dominava esse mercado? Então, a gente está provando do próprio remédio. As pessoas aprenderam a trabalhar como o baiano trabalhava. Como a cruel indústria da axé music trabalhava. Você acha, Big Bros, que vai haver um reviravolta aí, as pessoas vão fazer uma repaginação, uma releitura do rock brasileiro, sobretudo o rock baiano, ou ele vai continuar aí nessa resistência como você, como o André do Clube dos Bons Sons, que aqui teve há um tempo atrás, né? Sim. Essa resistência vai estar na mão de poucos, como você, como o André e como tantos outros que abraçam essa causa e levam um peso bem maior do que a capacidade. Eu falo no que tange as rádios voltar a tocar, o público começar a curtir. Porque é que eu vejo, meu caro Big Bros? Essa juventude que curtiu o axé nos carnavais baianos, que hoje curte o sertanejo, eles não conhecem. Daqui a pouco ele não sabe mais o que é o rock baiano. Ele não tem mais a convivência que nós tínhamos e que alguns ainda mantêm. E vai se distanciando cada vez mais essa possibilidade do rock voltar, assim como os vinis estão querendo voltar em detrimento das plataformas. Sim. Será que o rock vai estar para o vinil, volta, mas não volta, como o CD, sei lá, a mídia vai estar para as plataformas de streaming, essas coisas? Cara, hoje com rede social, com TikTok, com Spotify... Não tem mais quem comande a música. A música não tem mais comando. Você ouve o que você quer. Você não precisa mais de ter que ligar uma rádio e esperar tal hora para ouvir a sua música. Você vai simplesmente no Spotify e procura ela e ouve. Você vai simplesmente no YouTube e procura ela e ouve. Mas quem não conhece o rock, como eu lhe falei, não sabe nem o que procurar. Como eu lhe falei, eu sou de uma geração... É bom você falar de vinil, porque eu tenho uma loja de vinil. Eu ainda lanço vinil até hoje. Eu tenho uma gravadora e eu lanço algumas dessas bandas que eu estou lhe falando. Mas o que eu vou lhe citar agora é um discurso que eu faço sempre na loja. Quando alguém chega e diz que vinil hoje está caro. Eu digo, meu amigo, eu tenho 54, nos anos 80, quando eu comecei a minha coleção de vinil, o vinil era caro. Era preciso o cara ter muito dinheiro para ele chegar na loja, naquele disco, na modinha, e ele sair de lá com 5 discos. A galera comprava um. Olha, eu era adolescente, estava começando a trabalhar, eu me lembro que todo mês... eu tirava um pouco do meu salário para comprar um LP, no máximo 2. E esse um LP você ia ouvir o mês inteiro, porque você não tinha outra opção além da rádio. Exatamente. Você não tinha YouTube. Exatamente. O que acontecia era que outro amigo meu tinha comprado outro LP que eu queria ouvir também, e eu gravava uma fita com ele. Isso. Exatamente. Entende? E trocava, inclusive, os discos. Me empresta o seu LP de fulano de tal, que eu te empresto o meu de Beltrano. Isso. E a gente ficava emprestando discos, né? Essa pergunta... Era legal na época, viu, Big? Então, essa pergunta de se vai voltar, se não vai voltar,
É bem complicado, porque é isso, não temos nenhum comando. Mas o que você vê hoje é festivais como Lollapalooza, como Rock in Rio, como o Bangers Open Air, que rolou agora no Festival Experimental, o Monsters of Rock, outro festival que rolou, e esgotar ingresso nas primeiras 2 horas. Às 2 horas, é verdade. Entende? Os maiores vendedores de ingressos do mundo ainda são bandas de rock. E o U2 ainda lidera como o maior vendedor de ingressos do mundo. E o nacional brasileiro, por que não lidera? Tem que ser YouTube. Porque não tem. Aqui no Brasil é outra pegada mesmo. É outra pegada. Ó, vou lhe dar um dado da época da Aquidisco. A Aquidisco foi um império de 147 lojas no Nordeste. E eu tive sorte de trabalhar em loja de vinil. Meu primeiro emprego foi numa loja de vinil, em 91. Foi no Bazar Musical, que ficava no Orixás Center. E acompanhei muito vendedores de discos de gravadora. E já nos anos 80 e 90, naquele auge do rock, a venda de rock para o Nordeste representava 5% do Brasil inteiro. Deixa eu abrir um parênteses para falar, Sim. para fazer uma coisa aqui que é do fundo do meu coração. Você era da época dos vinis e trabalhava, então, com certeza, se não ouviu falar, mas conheceu Dick Jones, nosso saudoso Dick Jones, que nos deixou. Eu não lembro. Dick Jones foi um dos maiores vendedores de discos, né? Trabalhando na Som Livre, trabalhava nessas Sim, representante. representante das grandes gravadoras. Mas um cara Então- como Dick Jones, provavelmente, ele vendia diretamente pra Modinha, pra Aquidisco, pra Sandisk, pra Isso, é Mesbla. isso mesmo. Ele é conhecidíssimo. Ele e já ia nos grandes, ele não ia numa lojinha infelizmente, pequena de rock. nos deixou há Sim. 40 dias e eu tenho assim uma grande saudade. Não fui amigo dele, eu sou amigo dele, onde quer que ele esteja. E olha só, E tenho muita saudade, já muito nessa respeito pelo época Dick aí, Jones. Ailson, vamos dizer que Dick Jones fosse na Bazar Musical, que era uma pequena loja que trabalhava só com rock. Como tudo hoje, quando você quer tirar um MEI para vender cachorro-quente, você é tratado como se estivesse abrindo uma McDonald's, o imposto é o mesmo. É o mesmo, é verdade. Então, quando o cara ia numa loja pequena como essa, representando, vamos lá, Eldorado, a Som Livre, e eu dizia, porra, mano, só me interessa os LPs de rock, porque aqui eu só vendo rock. Mas pra você comprar rock, você vai ter que levar esses daqui de Caetano junto, você vai ter que levar esses. Então era assim, não era muito diferente. Cara, isso tá me dando tanta saudade, Big Brother, que nós somos da mesma faixa etária. Eu sou um pouco mais velho que você, eu tenho 63, você tem 54. É uma década de diferença, não faz tanto. Eu vivi coisas do rock, como você viveu também, enfim. O que é que acontece? Me dá uma saudade agora, me deu uma lembrança, cara. Como eu falei pra você que todo mês eu tirava uma parte do meu salário para comprar ou no máximo 2 LPs. Depois apareceram os Dick Jones da vida, que eram representantes das grandes gravadoras. E aí eles faziam, olha que barato, eles faziam uma equipe de vendas, né? Sim. Eu me lembro pra caramba, o cara trazia uma mala, tipo assim, com 50 LPs, né? O peso que ele pudesse carregar. E esses caras saíam nas empresas, nas lojas, não na loja de disco, qualquer lugar, no comércio como todo, vendendo os LPs. Aí a gente comprava, eu que só podia pagar 1 ou 2 a cada final de mês, aí eles abriam para vender pra gente com cheque pré-datado, cara. E aí eu comprava 5, 6, Isso. né? E dava um cheque pré-datado. Cara, imagina, eu chegava em casa final de semana, eu não saía. Eu ficava o dia inteiro do final de semana ouvindo esses LPs e falava pra todo mundo, cara, eu comprei LP tal, LP tal, LP tal. É só um registro Pois aqui, é, só que- uma saudade que me deu aqui, uma Só quem nostalgia. viveu isso, que era a mesma emoção de, por exemplo, você ia na locadora na sexta-feira, porque só devolvia o filme na O segunda. filme na segunda, comprar os pacotes, é verdade. Entende? Ainda tinha que rebobinar pra não pagar multa. Exatamente. Ô, Big, isso não é do seu tempo não, Big, você é neném. Essa aqui é... o buraco é mais embaixo. Olha, Eu comecei com um negócio de DVD. Isso aí. hoje eu vi uma matéria muito interessante na BBC, que é o interesse da nova geração em revistas impressas. Por quê? Por causa da concentração. O cara compra uma revista hoje, vai na banca e compra Rolling Stones, a revista de música que existe até hoje,
que fala dos novos lançamentos do mercado, das sensações do momento, do que vai acontecer, do que não vai. Mas por que ele está se interessando pela revista? Porque a revista não tem propaganda no meio para distrair ele. Ele está lendo ali num site, não vai aparecer um cookie. É palpável, é pegável, é colecionável. E isso está voltando. Eu, como dono de uma loja de discos, de CDs, inclusive eu vendo até cassete, entende? Eu sei dessa procura, desse interesse de uma geração. A minha faixa de clientes ainda é de 40 anos para cima. Então, bora falar da sua loja. Sim. E essa galera que é a tua clientela, Sim. eles têm ainda o equipamento, né? A radiola, o toca-disco, o gravador, o toca-fita. Cara, olha Cara, só. me conta aí, como é que dá esse Uma mundo breve aí? pesquisa aí no Google, joga aí Walkman novo, você vai ver que o Walkman fabrica até hoje. Até hoje, nunca mais vi. Tem, É da época do Big Alckmin. tem mais de 40 modelos de toca-discos à venda no mercado. Você compra um toca-disco num shopping aqui de Salvador, Novo ainda, né? novo Em ainda. loja, né? E eu sempre aconselho consertar um antigo do que comprar um novo. Bora falar da sua loja, que agora eu me Sim, interessei, né? fale. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer um acervo de vinil. Eu tive tantos vinis, cara, e acabou. Eu fui o cara presta. que peguei no lixo. Pô, velho, ó. Foi o cara que pegou. Mas os meus não serviram, tá tudo arranhado, pô. Você não vendeu, tá tudo arranhado. Ô, Big Bros, rapaz, esse negócio me emociona até, né? Eu acabei perdendo. Um dia desse eu tava revirando uns baús lá, falando em Raul, tava revirando meu baú. Encontrei alguns LPs, alguns compactos simples, outros duplos, lembra que Sim, tinha? claro. Mas, pô, eu falei, que bom que esse aqui não tem mal de tocar. Eu acho que eu dei pra alguém, joguei fora. Olha que maluquice eu fiz. Pode ter jogado uma pequena fortuna fora. Pois é. E hoje, cara, eu tenho uma vontade de voltar a colecionar essas coisas. Então, lá no seu bazar, vamos falar do seu bazar, né? É uma espécie de sebo, né? Sim, é um sebo. É um sebo do vinil, vamos dizer assim. Você tem lá tudo do rock, tudo Quem dera. dos anos 70, 80, tudo que eu falo assim, uma boa Não parte. tem, ó. O que eu posso lhe dizer é que não existe mais uma loja hoje segmentada. Não dá para ter uma loja só de rock e viver só do cliente do rock. Eu tenho que ter lá MPB, eu tenho que ter lá bolero, eu tenho que ter lá reggae, eu tenho que ter lá jazz, eu tenho que ter lá heavy metal, eu tenho que ter lá punk, eu tenho que ter lá Beatles, eu tenho que ter um pouco de tudo. Você Uma tem a loja. coleção do Roberto Carlos. Cara, ó, vou lhe dar uma triste notícia. Roberto Carlos é o seguinte, nesse mundo de hoje, quanto mais sucesso o cara fez, mais disco ele vendeu, menos o disco dele vale. Roberto Carlos, É interessante essa digamos que informação. ó, os discos da Jovem Guarda de Roberto Carlos valem aí R$30. Os discos dos anos 80 de Roberto Carlos valem R$5. Ô, Big Bros, que informação interessante. Mas me diga, você O trabalha... sucesso do vinil é o fracasso comercial. Pois é, rapaz, é um fracasso comercial, olha só. É, O que você faz? Por você trabalha com um produto que é difícil repor. O que você faz para você ter cara, hoje, produto ó, para vender? ainda tem muita gente com coleção guardada numa garagem, ainda tem muita gente com vinil esquecido em algum canto da sala, naquela casa da ilha, naquela casa tá de aqui, Guarajuba. você compra toda essa... Compro todos isso aí. Galera, você que tá com Ó, muito chance vinil é em essa, casa, muito vinil, não sabe o que fazer, não tem a radiola, o toca-disco, tá? Olha, é uma pequena fortuna, como o Big falou aqui, o isso. Big Bros. Um dado interessante sobre isso aí é o seguinte, ó. Quando o vinil deixa de ser fabricado no Brasil, em 1995, e todo mundo desesperadamente quis substituir seus LPs por CDs. CD teve a vida curta demais. Pois é, mas todo mundo quis trocar, muita gente jogou fora como lixo mesmo, nessa mudança aí. E o CD foi empurrado em sua vida como se fosse uma coisa que ia durar para sempre. Hoje seu carro não tem mais aparelho de CD, seu computador não toca mais CD, você não consegue um aparelho de CD para comprar em loja nenhuma. Verdade. Como também hoje a mídia, o DVD não morreu, o DVD continua a ser fabricado. O vinil tem 3 fábricas ativas no Brasil. A diferença é o seguinte, meu caro. Um artista E como... o artista hoje grava vinil ainda? Grava. Um artista como Marisa Monte. Marisa Monte lança um disco novo
E ela tem um pequeno público dela que consome vinil. Então ela faz uma versão em vinil. Ela grava em vinil Ela também. faz uma versão em vinil. Só que quando ela era da gravadora enorme, na época que vinil vendia, ela saía com pelo menos 10 mil no primeiro mês no mercado. Hoje ela faz 500. E cada um desses custa em média R$300. Cara, Então só 500 pessoas no Brasil vão ter aquele disco. Mas o dinheiro agora vai para ela, não vai para as gravadoras. entendi. Entendeu? Proporcionalmente ela ganha bem mais. Agora, Exatamente. Big Bros, a qualidade do som no vinil é de fato superior ao que está se tocando por aí? Cara, ela é típica, ela é o som do vinil. Igual o som do vinil não vai ter outro, mas não é superior. Vou lhe dar um dado aqui, ó. Por exemplo, o cara que é fã de música clássica, o músico do clássico, que toca um violino, que toca numa orquestra, ele quer o som mais limpo possível, ele vai preferir o CD. Sim. O CD é bem mais limpo, não tem aquele chiadinho, não tem aquele contato da agulha no sulco. É. Entende? Ele quer clareza, ele quer ouvir o respiro do violinista. E isso Que só o o CD digital, proporciona verdade. para ele. É Mas verdade. você quer ver mais um dado louco? Hoje você não consegue mais comprar um aparelho de DVD novo. Os DVDs estão indo pro lixo, como os LPs foram. Eu não vendo DVD em minha loja. DVD não tem praticamente um mercado vivo hoje. Quem apostou no Blu-ray foi quem se deu muito mal. É, rapaz, chegou e acabou. Pois é. Chegou morto. Pois Nat é. morto. Exatamente. Agora você falou uma coisa aqui, rapaz, eu sou muito fã e você tá me trazendo várias nostalgias, né? A agulha no sulco do vinil, Isso. né? E depois que a gente tocava, a gente passava a flanelinha para não ficar lixo ali, para não arranhar, né? E Quando botava se a agulha, fala, quando e se lá fala, tinha aquele chiadinho de conversar, era muito legal. quando se fala na volta do vinil, tem que se pensar que o Brasil não fabrica ainda nem sua própria agulha, nem seu próprio toca-disco. A gente tem toca-discos para comprar, mas não são nacionais. Olha, eu não sabia disso. Então, a volta do vinil é uma coisa tão utópica de se falar que o vinil está voltando, que é tão utópica que dizer que nos anos 80 a classe média baixa tinha coleção de vinil. Não tinha. Não tinha. A galera ouvia rádio. Rádio? Era rádio. Eu era classe média baixa, eu falei, eu comprava um LP a cada. É quando isso aí. Eu ganhava meu salário, pô, não tem como ter. Meu pai tinha uma coleção de discos, mas meu pai não era aquele cara que comprava o lançamento do mês. Meu pai ia naquele balaio ali do Paz Mendonça e comprava Trio Iraquitã. Pô, eu me lembro, Big Bros, pô, você... Rapaz, parece que a gente vai voltar, voltou o tempo, eu me lembro. Ali na ladeira do Tabuão tinha um senhor que tinha um acervo, tinha talvez mais de 1000 LPs, só antigos, né? Sim. Vamos dizer que o LP, a preço de hoje, estivesse valendo, como você falou, R$100, um exemplo, né? Aquele ali, que era sebo, ele vendia por R$20. Fazia um isso aí. pacote LPs, compacto simples e duplo. E quando... Hoje a gente tem pelo menos 10 lojas em Salvador trabalhando com vinil. Me cita uma além da sua. Quero saber da sua. A minha sua. se chama Big Bazar. Fica onde? Fica no Shopping Colonial, nos Barris, quase em frente à Biblioteca Central, ali do lado do Velho Espanha. Ali também tem a Discodélia, também Não no quero falar Shopping da Colonial. sua, não quero falar de Sim. escola, quero falar da sua. Como é que chama a sua loja mesmo lá? Big Bazar. Big Bazar. Ô, Big, tem como a gente botar, ô, Juninho, tem como a gente botar Tem o aqui no ar o Insta dele e tal, da loja? Tem? Qual é o Insta seu, meu caro? Big Bazar Discos. Big Bazar Discos. Por favor. Agora sim, cara, eu fiz essa pergunta, você me respondeu, eu fiquei tão empolgado aqui, mas eu já não me lembro mais da resposta. O que é que você faz para repor seu acervo, seu estoque? Cara, como eu te digo, ó, todo mundo que vai na loja, que olha o disco, eu digo, olha, é peça única, eu não sei quando vai aparecer de novo. Mas como eu lhe falei, foram milhões e milhões e milhões de cópias e muita gente ainda tem seus discos guardados, muita gente ainda tem disco esquecido na garagem, muita gente ainda tem disco esquecido, muita gente ainda... Os CDs, não existe um... Como a volta do vinil é utópica, a volta do CD também. Mas mais do que nunca as pessoas voltaram a comprar CDs. Como eu lhe falei, as pessoas querem pegar... Você não identifica mais o seu artista
pela capa do disco dele, porque senão ele não tem mais isso. É verdade. Cara, e era assim, porra, era uma vitrine, meu caro Big Bros. A capa do CD E o encarte, tinha pô? o encarte, Nós cara, passamos tinha do aqueles forró. álbuns, o encarte. Passamos do forró. Você se lembra da capa do disco novo de Ademário Coelho? Nem não da, tem. nem da cara de Ademário Coelho, que ele mudou pra caramba agora, tá outra tem, Ademário, pois é, entendeu? entende? Olha aqui, ó, onde é que você tá aqui, ó, já. Ó lá. Big Bazar Discos. Tá rindo, né, Big? Mas mudou, pô. O cara é diferente agora, fez lá umas bacana, ficou bastante diferente, ficou atual, tá certo, eu também fiz, pô. Tudo isso aqui embaixo é disco. Caramba, velho. E eu me lembro também, o Big Bros, olha que coisa, eu tô voltando aqui ao tempo, tô no tempo. Eu ia pras lojas ali no Iguatemi, na rodoviária, pra pegar o fone, né? Sim. Então, eu não tinha o disco, eu não tinha dinheiro pra comprar, eu ouvia aquela porra lá, eu botava o fone, ficava ouvindo na loja de disco. A juventude tudo fazendo isso, toda fazendo isso, era muito legal na época. Eu tenho amigos de 30 anos que eu conheci em lojas de disco, porque eu tinha um roteiro que eu fazia na minha final de adolescência, no meu começo de vida adulta. No centro da cidade, você tinha lojas específicas e segmentadas, como eu lhe falei, que trabalhavam só com heavy metal, só com punk, só com rock. Lojas como a Coringa, a Maniac, a Cole Mesma, a Caia Discos, Mutantes, Bazar Mercúrio. Então, final de tarde, final de aula, uma sexta-feira, a gente se obrigava a fazer esse roteiro. Era nas lojas que a gente viu o cartaz sabendo que ia ter um show da banda de metal da Bahia. Verdade. Entende? Então, era um ponto de encontro. Galera! Um ponto de encontro não era um grupo no Zap, era ao vivo. Era ao vivo. Esse cara aqui é o Rogério Pereira Brito, Big Bros. Isso. Eu quero falar mais um pouco o seguinte. Você tem muita coisa que você está fazendo pelo rock baiano, pelo rock brasileiro, pela cultura musical como um todo. Você tem festival Big Bands. Eu quero que você... Vamos falar desses festivais, vamos falar da trinca de selo, bora falar desse ô Big Brother, ô Big Brother, não, eu tô confundindo. É o Big de lá, porque tem um Big aqui, outro Big lá, né? Isso. Esse cara aqui, bicho, a gente tem que fazer uma entrevista 200 vezes por dia, porque ele tem muita coisa para falar. É muito pouco tempo para a gente colher tudo que tem aí nessa árvore do conhecimento, do saber. Vamos falar do Festival Big Band, vamos falar das suas palestras. Minha vida se resume a mais ou menos isso aqui, ó. Eu trabalhei em muitos festivais, eu trabalhei num festival chamado Garage Rock, que aconteceu durante 10 anos. Era um festival que não era eu que produzia, mas foi a minha faculdade, foi o que me ensinou muita coisa sobre o meu trabalho, foi ter trabalhado nesse festival durante tanto tempo. E era um festival que é o seguinte, que ele acontecia o mês de julho inteiro, toda sexta e sábado, acontecia em diversos lugares da cidade, Faculdade de Economia, Praça Teresa Batista, Crioulo e Cajun no Pelourinho, extintas casas de show dos anos 90. Mas esse festival era de importância tão grande que era o seguinte, para você tocar nele, sua banda tinha que se inscrever com uma música gravada, ainda era a época do cassete, o cassete imperava, não existia aqueles gravadores de CDs ainda, o CD era uma coisa muito distante dessa realidade, então a gente recebia uma média já nos anos 90 de 150 a 200 inscrições para festivais, todos esses bandas tiveram que ir para um estúdio, gravar uma música, 2, para entregar a fitinha lá, para passar pela curadoria, para tocar no festival. Então, ao mesmo tempo, esse festival movimentava toda uma economia criativa da cidade, ocupando estúdios, comprando instrumento, comprando corda de guitarra, enfim. Logo após isso, eu estou falando desse festival mais antigo, porque minha vida se resume a isso. Quando eu cansei do Garage Rock, eu ainda trabalhei no festival chamado Mumbaia, mas eu sempre fui nessa pegada. Eu não gostava da programação de um festival. O festival não tocava as bandas que eu gostava, eu resolvi fazer o meu. Assim surgiu o Big Bands. Eu percebi uma época, nos anos 90 eu viajava muito para festivais para fora da Bahia, como abriu para o Rock em Recife, Expo Alternative no Rio de Janeiro, Junta Tribo em Campinas. E para esses festivais o que era que eu fazia? Eu juntava essas fitas cassetes dessas bandas daqui,
E tentava, sempre que eu ia a um festival desse, entregar numa mão certa. Ao Fábio Massari, da MTV, toma aqui 10 bandas da Bahia para você conhecer. Então, essa era a pegada. Eu não cobrava por esse serviço, mas eu tinha necessidade que o resto do Brasil soubesse que existia uma cena rock na Bahia antes da internet. Então eu saía com a mochila, às vezes com 200 fitas da Licergia, da Dois Sapos e Meio, da Encoma, que é a primeira banda de pitch, da Dedé de Billis, da Doutor Cascadura, de diversas bandas dos anos 90 da cidade, e ia viajando esses festivais por minha conta. Então, quando caiu a primeira ficha, foi o seguinte, porra, as gravadoras, as pequenas gravadoras que atuam nesse mercado, que é do meu segmento, não contratam as bandas da Bahia. Eu vou montar a minha gravadora. Aí eu montei a Big Bros Records. A Big Bros Records lançou pelo menos aí uns 100 títulos de maneira física, entre CDs e LPs e etc. E hoje são 400 títulos lançados no Bandcamp. Tá em todas as redes de música, pelo trinca de selos mesmo. Trinca de selos tem Big Bros Records, são rock discos, né? Isso. A trinca de selos, o que Brechó aconteceu? disco. A trinca de selos, o que aconteceu? Eu já tinha Big Bros, e aqui em Salvador tinha Brechó Discos e tinha São Rock Discos. O que é que a gente fez? Vamos se juntar nós três para o prejuízo ser coletivo, não ser só meu. Ou o lucro. Que nunca houve, na verdade, mas se mantém vivo até Meu hoje. irmão, é na dor e no amor. Exatamente. Então, a trinca de selos hoje, somando como coletivamente, são mais de 400 títulos lançados. Que não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Não. Então, essas histórias todas, com isso, eu fiz o meu festival Big Band, que está na sua 16ª edição. São 16 edições, onde eu trouxe bandas da Itália, da Finlândia, do Uruguai, de Dubai, da África do Sul. Esse ano, uma dos Estados Unidos. E em 16 edições eu tive verba pública ou privada apenas em 2 edições. Eu ganhei um edital em 2009 de R$50 mil. Ganhei um prêmio Funarte em 2012 de R$50 mil. Esse é todo o apoio que era um valor desse tamanho. Exatamente. Diante da necessidade que você diante tinha. do cachê de VEX no carnaval. Ixi, Maria. Sacou? Então, de VEX, eu acho. cachê de VEX eu fazia mil pelo festival. É a fração. Pois é. Então, e durante essa história toda, hoje, o ano passado, em 2023, eu fiz 30 anos comprovado de produtora, desde os meus primeiros shows de metal nos anos 90, passando pela gravadora, passando pelos festivais, passando por todas essas aventuras aí que eu lhe contei, e sempre houve uma cobrança muito grande e umas tentativas também de, você precisa lançar um livro. Eu fiz, vai sair, velho, mas eu ainda tô vivo. Deixa eu. Vai que eu lanço o livro agora e ano que vem eu faço uma coisa mais importante ainda. Mas não é só autobiografia, não, pô. É um livro com a isso, história do rock. E apareceu diversos convites de gente interessada em fazer esse livro, tentativas e erros, ele não aconteceu. E houve também algumas tentativas de fazer um documentário sobre mim. Entra você, Big, aí, ó. Cara, o documentário. Vamos fazer esse documentário. O que é que tá faltando? Já Cara, tá tem alguma rolando. coisa pra fazer? Tô de boa aqui. Já tá rolando. Aí o que aconteceu? Depois de toda essa tentativa de erro, de eu ir gravar depoimentos e esses documentários pararem, porque é o seguinte, eu sempre fiz tudo isso que eu tô lhe falando aqui, gravadora, festival, eu sempre fiz sem dinheiro. Eu aprendi a fazer sem dinheiro. Eu aprendi como fazer. Para fazer esses festivais eu fiz rifa, eu fiz campanha na internet, eu fiz todo tipo de coisa para que esses festivais acontecessem. E depois de tantas propostas de alguém querendo fazer um documentário, de alguém querendo fazer um livro, no começo desse ano, um diretor como documentarista, Ney Mustafa, meu amigo, chegou pra mim e fez, velho, eu quero fazer um documentário sobre sua pessoa. Eu fiz, você tá maluco, velho? Eu tô vivo ainda. Eu não vou produzir eu mesmo um documentário sobre mim. Ele fez, não é você. Quem vai fazer sou eu o documentário. E aí, com a junção de outro amigo, um profissional renomado, cameraman, diretor de fotografia, entre outras coisas, Pedro Semanovski, se juntaram e começamos a ter reunião sobre a possibilidade desse documentário. Então, tem mais ou menos uns 5 ou 6 dias que nós lançamos a campanha do documentário. Opa! Na Catarse. O documentário está rolando, muita gente já contribuiu.
Eu descobri que muita gente gosta de mim mesmo, pelo menos 34 pessoas até agora. Mas tá rolando. 35. Isso, tá rolando. E vai sair o documentário nominado de Bahia, Underground Bahia, a saga de Rogério Big Bros. Enfim. E por que eu vi a possibilidade desse documentário sair? Porque era como eu faria se fosse rolar um festival, se eu tivesse que produzir aquele festival. A gente não está dependendo de um edital, a gente não está dependendo de um patrocinador, a gente está dependendo de 30 anos de pessoas que eu ajudei durante esses 30 anos para contribuírem de alguma forma para que ele aconteça. Em 5 dias a gente já chegou a 16% do desejado. É um número potente. É bom pra caramba, 5 dias, pô. Enfim, e após me fazer topar foi isso. Era um cara, o documentarista, eu já era fã, é um cara que eu sinto como referência. Por quê? Porque o Ney Mustafa foi de uma banda punk daqui, formada em 1984, chamada Dever de Classe. E tem 2 bandas aqui na Bahia que elas são muito importantes para tudo isso que eu estou falando aqui. Uma delas é a Dever de Classe, a outra chama-se Crânio Metálico. Um era de heavy metal, outra é uma banda punk. Sem essas 2 bandas, talvez a gente não tivesse tendo essa conversa aqui hoje. Porque tudo que aconteceu depois, para o punk baiano, para o hardcore baiano, para o heavy metal baiano, foi por conta do pioneirismo dessas 2 bandas. Então, quando o convite veio desse cara, eu fiz um cara que sabe exatamente o que é que eu estou falando. E se a gente quiser expandir, aliás, a gente quer expandir Sim. essa ideia, e não só essas pessoas que te conhecem, qual é o seu trabalho, como você falou, há 30 anos, há 30 e tantos anos, mas, sobretudo, principalmente essas pessoas novas agora, Sim. que estão começando a conhecer o teu trabalho, a conhecer você, através aqui desse nosso podcast, e queira aí se filiar junto a essa campanha. Por exemplo, você falou que tem 34 pessoas, você já tem 35. Isso. Eu sou próximo, tá certo? Eu quero que tenha o Perfeito. 36 ou 37. Como é que a gente vai fazer para embarcar nessa Aí, também e comprar essa O Instagram ideia? tá no ar, a campanha tá rolando, aí a Catarse, mas tem o Instagram também, que chama-se Bahia Underground. Evidentemente que é qualquer valor. A gente que se Acho se que o limita. mínimo é 20, se eu não me engano. Se você tiver 1 milhão, pode doar. Se quiser, tem 50 mil, pode doar. Não tem Eu problema tô nenhum. descobrindo que gostam de mim aí. E você está acompanhando essa última. São 6.077 apoiadores. Não, São não. 6 mil Ah, reais. 6 mil reais, tá lá os Isso. reais. São 34 pessoas. O total que a gente pede para realizar. 37 mil. 361. Galera, ó, você que é fã do rock e gosta dessas ideias, dessas histórias, rapaz, é muito pouco que precisa para fazer esse documentário. 37 mil, pô, já tem ali 16% já, pô, é muito pouco, é um tapa. Vamos lá, entra nessa briga e esse documentário vai servir muito pra gente, ó, pra gente fazer, ó, reviver, rever, memória, entendeu? Conhecer, os que não conhecem, vai conhecer, os que conhecem, vai reviver, vai ter uma memória, uma nostalgia, que gente sem história não existe, pô. Então a história é uma possibilidade, uma oportunidade de você que gosta do rock conhecer a história do rock por dentro, por quem viveu, por quem fez, por quem produziu. Tá aí, ó. Vamos comprar essa briga aí, vamos fazer com que esse documentário saia, tá, galera? Vamos ajudar. Você quer ver uma coisa, Wilson? Quando me perguntam hoje, assim, eu encontro muitos amigos de muito tempo atrás na rua. E é comum você encontrar gente que se afastou da cena do rock, que não anda mais, que enfim, teve filho, e aquilo que era divertido para ele com 25 anos, hoje com 55 não é mais divertido. Mas eu encontro muito essas pessoas ainda na rua. Pô, perdi a chave. Não, você foi pego pela emoção. Ô, Ailson. Por menos que você queira dizer, mas é emoção. Foi emoção mesmo. E isso é completamente... Sim, voltou a chave, achei a chave. É o seguinte, quando me perguntam assim, tá rolando rock na Bahia? E aí, não tá rolando nada, né? Eu disse, não tá rolando nada como... Você falou em chave, me dê a chave Pix logo desse negócio aí pra gente falar aí. Qual é a chave Pix? Tem aí pra botar no ar? Rapaz, vamos ajudar, eu vou comprar é essa. direto pelo site mesmo, aí é Catarse. Catarse, né? Ailson, Oi. aproveita que ele perdeu a chave, fala do consórcio.
Peraí. Aí deixa eu falar, cara. É o Big, nosso produtor aqui, ó. É que me empolguei tanto sobre a história que eu acabei esquecendo nosso Sabe oxigênio. aquela história toda que gerou essa conversa do rock tá esquecido, a galera não tá indo? Eu sou um privilegiado, cara. Ó, semana passada teve show pelo menos os shows que eu gosto de frequentar de rock pesado, de punk. Eu tive show aqui na sexta, eu tive show aqui no sábado. Salvador tem uma agenda incrível toda semana em locais como Discodelia, Pub Rock, Brothers of Metal em Cajazeiras. Por incrível que pareça, o rock é periférico. Eu saía do Caminho de Areia com meus 17, 18 anos para eu ouvir rock, eu ouvir heavy metal em Mussurunga. Sabe a história que eu lhe falei que eu conheci Dadá? Sim. Foi com essa galera do heavy metal de Mussurunga, que a galera dizia, ali Você é Dadá. fala Dadá, a viúva de Curisco. A viúva de Curisco. Eu dizia, qual é, rapaz, tá maluco? Até um dia aqui em casa, assistindo o Jornal de Meio-Dia, aparece, morre Dadá, mulher de Curisco. E era a casa de Mussurunga, Olha que só. a gente ia ouvir heavy metal. Então, o heavy metal, o punk, quando eu comecei a ouvir, era no Clube Flamenguinho, em Piripiri. Era no Lembro Clube demais do Flamenguinho. Era no Clube Santa Cruz, na Ribeira. Não era no Itaigara. Não era no Rio Vermelho. Hoje tá no Rio Vermelho, porque o Rio Vermelho abraçou a gente de novo. Mas o rock era nas periferias que a gente ouvia, era em Baixa de Quintas, era em São Caetano. Verdade. Entende? Maravilha. Pois é, rapaz. E você ouviu rock na periferia, nos bairros periféricos, nos bairros longe, nesses lugares, porque as pessoas se locomoviam com muita facilidade, porque já embarcava num carro Chevrolet. E o Chevrolet não vai a pé. Quem quer chegar, vai de Chevrolet. E por falar em Chevrolet, você que está pensando em comprar o seu carro agora, eu tenho uma novidade que você não vai deixar passar. A Chevrolet completa 100 anos no Brasil, um século aqui no Brasil. O consórcio da fábrica dela, 47 anos está fazendo agora em 2025. Chevrolet 100 anos e o consórcio Chevrolet 47. E nessa brincadeira toda, nesses aniversários, tanto de um quanto o outro, você que ganhou o presente. Fizemos um grupo especial, onde você vai concorrer a um prêmio de R$100 mil todo mês, pelos 100 anos da Chevrolet no Brasil. E a gente também expandiu a possibilidade de você ser contemplado nesse grupo especial. Consórcio é conhecido por sorteio e lance apenas. Nesse da Chevrolet não, vai mais além. Sorteio, naturalmente, para não fugir da regra do Banco Central. E o lance, que ele se expande. Temos várias modalidades do lance. Lance livre, esse você já sabe. Quem der mais, leva. Temos o lance fixo. Nesta modalidade, todos serão contemplados com apenas 30%. Não é 29%, nem é 31%, não. Nem é menos, nem é mais. 30%. Igualdade de condição para todos, tá? E temos também, mas você fala, eu não tenho dinheiro nem para lance livre, nem uns 30%. Não tem problema, a Chevrolet pensou em você. Existe o lance embutido. O que é isso? Você vai utilizar da própria carta de crédito, você vai tomar um dinheiro emprestado da própria carta de crédito, sem juros, e vai ofertar esse lance. Lance embutido. Como vovó já dizia, é fritar o porco na mesma banha. Você precisa de um carro de 100 mil. Você pode fazer a carta de crédito de 115 mil e esses 15% você utilizar como lance. Juntar com o que você já tem, potencializar mais o seu lance, a sua possibilidade de ser contemplado. E se você tiver um carro, não importa modelo, não importa o ano, a gente aceita também como lance. No todo ou em parte. Exemplo, o seu carro vale 50 mil, você quer comprar um de 80. Mas você não quer dar os 50 mil todo que vale o teu carro. Você quer dar apenas 30 mil. É possível. Os 20 você leva como troco após a contemplação. Detalhe, chave vai e chave vem. Você só entrega o teu carro seminovo após contemplado e recebimento do carro novo, ok? O seu seminovo como novo, tá? Então, tá aí todas as possibilidades para que você não perca essa oportunidade. E vai logo, hein? Entre em contato, aponta a câmera do teu celular, que meu amigo vai jogar aqui no vídeo agora, para o QR Code que está na tela, e o seu contato vai cair diretamente na nossa equipe, no nosso time de vendas do consórcio Chevrolet, direto, tá?
Aí você vai conversar, vai dizer quais são as suas necessidades, nós vamos confrontá-las com as nossas possibilidades e certamente vamos chegar a um denominador comum. Vai te agradar porque você vai comprar, vai nos agradar porque a gente vai vender. Então existe algo em comum entre nós. Você precisa comprar um carro, nós temos um carro para te vender, sem juros, sem burocracia, através do consórcio Chevrolet da fábrica para você. Pois é, meu caro Big Bros. Muito bom, meu caro. Consórcio Chevrolet. A Chevrolet tá vindo agora, inclusive, com carro elétrico, né? Bom. Totalmente elétrico, tá chegando. Tá remodelando também aí o Onix, o Tracker. E tá trazendo um carro totalmente elétrico, que vai bombar. Mas, cara, eu lembrei até do Raulzito, né? De uma música, como vovó já dizia, né? Cara, estamos chegando ao final. Eu não queria, não, mas o ponteiro dos relógios é um problema, né? Não é mais ponteiro. Você está falando em vinil, eu estou falando relógio de ponteiro, né, pô? Olha aí, digital. O que é que você tem para dizer pra gente? Qual a mensagem você fala aí para essa galera que gosta do rock, aqueles que querem conhecer o rock? Quais os caminhos? O que é que você proporciona? Essa tribuna é sua. Manda a brasa, Big Bros. A receita do sucesso. A receita do sucesso. Eu sei o que não deve ser feito. O segredo do sucesso eu não sei não. Galera desiste de seus sonhos muito fácil, então não desista não. Se você pensa em ser músico de rock, se você pensa em montar uma banda de rock, primeiro se divirta, cara. Esqueça essa história de fazer sucesso. Primeiro toque na sua garagem, faça sucesso na sua rua, faça sucesso na sua casa. Primeiro faça sucesso no seu bairro, sacou? Para depois pensar em ganhar dinheiro com isso. Se você pensar só no dinheiro, você não vai se divertir nunca. Você vai vender sua guitarra e você vai estudar para concurso, sacou? Então é isso, velho. Não vá se divertir primeiro, que é o que importa. E se lembre, o que lhe diverte com 18 vai se lhe divertir com 28, com 38, com 48. Não deixe que isso seja só uma fase na sua vida. Se divirta com ele. O rock foi feito para você se divertir, não para preocupar sua cabeça. Isso não é um conselho, é uma dica de quem está no ramo, de quem foi, e sempre será feliz. É o que mais importa, é a felicidade. Isso. Faça coisa como o nosso querido Rogério Brito, Big Bros, está Ele falando. mesmo. Cara, eu quero te agradecer imensamente. Para mim foi uma catarse. Não tão somente a catarse, mas foi uma catarse mesmo de individuação, de satisfação plena, de prazer pela sua história, por discorrer sobre o rock, que eu adoro tanto, por você Muito viver obrigado, meu caro. Eu que agradeço quase o tudo convite. que eu vivi. Estou às ordens. Obrigado, cara. Até a próxima. Pois é, galera. Quer mais? Semana que vem tem. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino